Olá, pessoal. E aí, como estão nessa quinta-feira? Tudo bem? Então, eu já falei sobre sonho lúcido aqui uma vez, né? Pensei em retomar o assunto, porque hoje eu acordei pensando nisso. O que aconteceu, né? Hoje eu sonhei, e eu quase fiquei lúcido, mas daí não fiquei, porque faltou pouca coisa ali para eu identificar aquilo de sonho. E aí eu acordei pensando, né? Mas por que será que é tão difícil ficar lúcido nesse sonho, né? Por que será que é tão difícil controlar o sonho? E aí eu arrisco dizer alguma coisa. Eu li um bocado sobre isso, não muito, não me considero especialista, mas alguma coisa, como o assunto me interessa, eu já li, né? E associando a teoria sobre o que a gente sabe sobre dormir, né, e sobre sonho, eu diria que a grande dificuldade de controlar o sonho é identificar o ponto em que a gente começou a não estar mais acordado, né? E essa é a parte difícil, porque a gente se mantém, né, contextualizando um pouquinho, a gente se mantém, quando a gente está acordado, a gente se mantém. A gente não precisa ficar se lembrando que tá acordado, né? Meio que a gente intui que a gente está acordado. Ah, agora eu estou acordado, né? Então eu tenho que meio que fazer um esforço para explicar por que que eu sei que eu estou acordado. Porque no geral eu sei, eu simplesmente sei, né? E aí no sonho, para a gente saber que a gente está num sonho, a gente teria que meio que fazer essa verificação consciente, né? Teria que dizer assim, isso aqui parece um sonho? E só que o nosso sistema continua funcionando como se a gente tivesse acordado. Então na nossa cabeça, na cabeça dele, né? Na cabeça da cabeça, a gente tá acordado. Para ele é indiferente se a gente está num ambiente de sonho ou num ambiente real. Para todos os efeitos dá no mesmo para ele, né? Inclusive sendo essa uma das grandes funções do sonho, né? Pelo que eu entendo e pelo que eu estudei. O sonho ele nos serve para processar algumas coisas que a gente vivencia na nossa vida, né? Então a gente simboliza isso, a gente traz para o simbólico, traz para o, né, constrói o sonho e, e dali a gente consegue processar algumas coisas. Tem um efeito catártico que a gente pode falar sobre esse efeito em algum outro momento, mas bem resumidamente, ele nos dá um alívio da nossa tensão emocional, né? Quando a gente tem algo que é catártica, a gente meio que descarrega a energia, por assim dizer, né? Então o sonho tem essa função também, né? E aí, o que que eu imagino que a gente precisaria fazer? Não, desculpe. Então, o que que eu acho que acontece? Num dos primeiros, como o sonho, o dormir tem três ou quatro fases, e o sonho acontece na terceira, quando a gente vai dormir, a primeira fase é meio que desligar. E aí a gente desliga o nosso sistema, né? Porque não sei se você já tentou fazer isso, mas se você vai dormir, fica pensando assim, daqui a pouco eu vou estar sonhando, daqui a pouco eu vou estar sonhando. Tu não consegue dormir, porque tu tá prestando muita atenção. E pra gente dormir, a gente precisa desligar a atenção, por assim dizer. A gente precisa relaxar a ponto de isso se apagar, né? De isso ficar em suspensão, por assim dizer. E eu acredito que é nesse ponto. Como a gente dá esse reinício no nosso sistema, quando ele reinicia, ele volta entendendo que ele está acordado. E aí, dali em diante, ele passa tudo o que acontece ali no sonho, para ele é realidade, né? Então a gente que meio que tem que assumir o controle disso para identificar o sonho. Daí a dificuldade. Eu acredito que essa a razão da dificuldade para identificar um sonho lúcido, né? Para começar a controlar o sonho, que esse é um objetivo que eu tenho há um bom tempo. E desde que eu comecei o canal, eu acho que um dos primeiros vídeos foi sobre sonho lúcido. E até lá eu tô tentando ainda controlar o sonho. Me digam, pessoal, aí para vocês, vocês conseguem identificar o ponto do sonho? Vocês conseguem, já tiveram sonhos lúcidos? Contem aí para mim, quero saber se vocês têm algum truque para eu aplicar também, que eu tenho bastante interesse de controlar o meu sonho. Curtam, compartilhem, né? Vocês devem ter visto aí o negocinho pulando. E forte abraço e até amanhã.